gente quer um pouco discutir aqui, saindo do campo da crítica, saindo do campo do puritanismo, é algo um pouco mais provocativo. Na hora que a gente tem as conexões, desenvolvimento, conhecimento e cultura, e a gente pensa naturalmente por uma conexão linear, conhecimento ligado à universidade, cultura ligada a Drummond e o desenvolvimento ligado à mineração. São obviedades que nos vêm, claro, só que as conexões, muitas vezes, elas não podem ser estabelecidas dessa forma pelo pecado de nós sermos simplistas demais e acabarmos deixando de lado toda a oportunidade que a gente tem ao nosso redor. A ideia que a gente tem hoje para discutir conexões é algo muito mais endêmico, algo nosso, algo que a gente constrói até no nosso próprio organismo. Nós somos um exemplo vivo de como as conexões são importantes. O nosso organismo só funciona porque a gente tem milhões de conexões acontecendo simultaneamente. E essa expressão conexão, ela está muito ligada à percepção de participação, uma de troca, algo que chega a um consenso. Dificilmente a gente pode imaginar uma conexão onde uma parte tenha que ceder totalmente para se conectar à outra. E isso é uma coisa muito importante para a gente ter aqui Itabira. Então, há um desenho um pouco confuso para que nos inspire 3 provocações. Eu acho que a primeira provocação que a gente pode fazer nesse campo é se esse conhecimento gerado na academia, ele está saltando os muros. Naturalmente, a gente liga conhecimento com a academia, com universidades especialmente, mas esse conhecimento que é produzido hoje, que a gente tem ensino, pesquisa e extensão, e aí a gente pode saltar um pouco mais a Unifei. Eu acho que a gente pode chegar numa questão regional, incluindo a UFOP, a FUNSESI, os polos semipresenciais da cidade. Esse conhecimento realmente está saltando os muros, ele está conseguindo chegar na comunidade, ele está conseguindo fazer uma diferença na comunidade. E é claro que aí tem um papel importantíssimo da extensão, fundamental. A forma disso chegar, de alcançar, de ser transformador, é o conhecimento saltar os muros. Porque se o conhecimento ficar lá dentro da universidade, nas prateleiras, ele não vai ter utilidade. E por isso que eu disse que, de forma alguma, a gente está tendo uma crítica a determinadas questões. Mas é uma reflexão. E é uma resposta, que a gente vai ter provocativa, mas que ela não pode ser um sim ou não. Eu acho que a gente vê bons exemplos, e vamos ver aqui bons exemplos, de coisas que já acontecem, que saltam esses muros. Mas o papel transformador que a gente precisa em Itabira, da academia, é muito maior. É aquilo que o Renato bem falou. É algo transformador de uma economia. E a gente sabe muito que não adianta só a questão econômica estando bem desenvolvida. Se a gente não tiver esse lastro da participação ambiental, social e econômica, que é chamado triple bottom line, a gente está perdendo espaço. A gente está deixando de fazer excelência. A gente está preocupando só com uma ponta. A segunda provocação, será que essa cultura gerada por Drummond, ela é percebida como ativo? Drummond é mundo, é um ativo, e é muito importante a gente perceber isso. É um ativo econômico, social, ambiental, cultural, riqueza. Ele sim é riqueza. Mas será que isso é percebido como riqueza? Ou será que, infelizmente, a gente ainda não consegue alcançar o potencial disso? É muito fácil a gente ver uma riqueza como uma reserva mineral. Ela tem ali o número X de toneladas, então você tem uma dimensão daquilo. Agora, Drummond é infinito. Drummond é algo que pode, muito bem, transformar Itabira. Porque ele inspira, não é usar Drummond, é se inspirar em Drummond para que a gente consiga, entendendo como ativo, transformar essa cidade. E a última provocação, esse desenvolvimento que a mineração gerou nos últimos 100, 120 anos, somos uma cidade mineradora quase desde a origem. Ele conseguiu ser transformado em prosperidade? E vamos mais uma vez, vamos esquecer aquele discurso antigo de que a Vale tem obrigação, para com isso. É a mineração, a atividade. A gente ainda, infelizmente, encara minério de ferro em Itabira como riqueza. Minério não é riqueza, minério é recurso e finito. Então, nós temos que ser muito mais conscientes dessa discussão. A receita que esse recurso gera, ele conseguiu transformar Itabira num território próspero? Mas essas respostas, evidentemente, elas não têm um sim ou não como finitude. Elas são provocações para que a gente possa pensar assim. Porque é muito importante que, na hora que a gente queira fazer conexões, a gente amplie o nosso horizonte sobre cada situação dessa. Essas 3 respostas, ou 3 conjuntos de respostas que a gente pode dar, realmente embaralham a cabeça da gente.
Nós temos hoje em Itabira realidades absolutamente discrepantes. Um dado que a gente apresenta e assusta. 47% da população com mais de 25 anos tem um fundamental incompleto ou é analfabeto. 47% da população com mais de 25 anos em Itabira tem um fundamental completo ou é analfabeto. Se essa realidade não nos incomodar, não nos provocar essa reflexão sobre tudo isso que a gente está falando, se a gente não estabelecer conexões que isso se junte em estratégias para esse desenvolvimento futuro, nós estamos perdendo a história. E eu acho que Itabira tem a capacidade de ser uma referência mundial em sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade que a gente apresenta é usar os recursos de forma razoável para que as futuras gerações tenham acesso a essas mesmas benesses. Em Itabira nós estamos construindo isso hoje. As perguntas, elas não são direcionadas para uma pessoa ou duas, é para nós. Nós é que temos a incumbência de encontrar essas respostas. E hoje, essas conexões, para que a gente tenha essas respostas bem construídas, a gente não pode pensar em conexões óbvias, nessas ligações que geram zona de conforto para a gente. É muito comum a gente só ligar o conhecimento como obrigação da academia, o desenvolvimento como obrigação da mineração e a cultura ligada a Drummond e pronto. A cultura fica na sua caixinha, o desenvolvimento econômico na sua caixinha e o conhecimento na caixinha da universidade. Essas conexões elas não se podem mais ser pensadas no século XXI. E isso é uma ótima notícia. Mesmo que a gente tenha um passado muito dedicado a esse tipo de incoerência ou coerência, a gente tem que olhar para frente. A gente brinca que o retrovisor é menor que o para-brisa exatamente para isso. A gente olha menos para trás e mais para frente. E é isso que a gente busca. As conexões no século XXI, elas são muito mais estabelecidas dessa forma. E esse slide não é tanto para ler, não. Ele é uma provocação mesmo. As conexões, elas estão juntas. Elas são misturadas. Não há mais uma separação. Isso é para aquilo e pronto. Drummond é cultura, acabou. Não. Nós não podemos pensar dessa forma. Se a gente continuar entendendo o minério como riqueza, que gera abundância, a gente fica na zona de conforto. É recurso, acaba. Drummond é ativo. Drummond tem condição de inspirar o desenvolvimento de uma nova economia? Tem. Nós somos os atores que vamos fazer isso. Essa é a diferença fundamental para que a gente se convença da nossa importância. Nós vamos fazer a diferença. E a gente não pode ser ufanista. Realmente a situação é desafiadora, mas ela não é ruim. Ela não é péssima. E ela depende de nós para ser mudada. Qual de nós, lá no íntimo, não quer realmente uma cidade próspera, uma cidade com mais igualdade social, uma cidade que o índice de Gini de Itabira, o índice de Gini é um índice que mede desigualdade social, vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 0, melhor. O de Itabira é 0,51. Será que a gente quer uma cidade que tem tanta geração de riqueza por meio de um recurso finito? A gente quer isso para a cidade? Ou a gente quer realmente uma postura transformadora de cada um de nós? E aí, mais uma vez, Drummond é muito inspirador. Drummond é alguém que imaginou essa cidade vivendo essa realidade. Essa realidade que nós vivemos. O que Drummond criticava não era a mineração, é a inércia. É o nosso entregar-se a esse tipo de situação pacífico, passivo, inerte. As transformações que a gente precisa em Itabira são transformações que nós vamos fazer. Não dá para culpar o próximo, o vizinho, o prefeito, a autoridade, o governador, o papa, o bispo, não. A transformação ela acontece pela vontade da sociedade. E é isso que a gente tem construído. É isso que a gente vê que é possível fazer. Na CITA a gente tem um bom exemplo de como isso acontece. Quando a gente entender que as conexões do século XXI são feitas dessa forma, multifacetadas, multiconectadas, a gente entende que a oportunidade ainda está para ser construída. E é bacana pensar. O século XXI é só uma adolescente, completa a maioridade ano que vem. Talvez pouco mais novo que a maioria de vocês, estudantes da Unifei. Olha que bacana. Que oportunidade nós temos. Não só vocês, nós, mais velhos. Porque as conexões diferentes do século XXI exigem um novo pensar nosso, dessa geração que já está aqui estabelecida, com 30, 40, 50, 80 anos. Para a gente transformar um território, nós temos que ter essa energia e esse vigor. A ideia de se inspirar em Drummond, e não foi uma coincidência maravilhosa, os Drummondzinhos recitarem esse poema, eu sabia antes, mas eu tinha colocado esse poema, que nos provoca muito.
Esse poema foi escrito em 1926, publicado no primeiro livro de Drummond. Nesse poema, Drummond narra muito as conexões. Ele coloca claramente, cada um de nós tem um pedaço no pico do Cauê. Esse pedaço é o pedaço do recurso que ele tem que ser colocado. E não é o recurso mineral só, é o recurso que a cidade oferece. Essa dimensão, a gente não pode ficar lastimando que o Cauê está indo embora e chorando, não é isso que vai mudar a realidade, é a nossa ação. Os homens vão de cabeça baixa, as crianças vão para a escola, os ingleses compram a mina. E a última frase, só, vírgula, na porta da venda, Tutu Caramujo cisma com a derrota incomparável. Só ele. Mas tem hora que o Tutu Caramujo somos todos nós juntos, que cismamos ainda que Itabira é uma cidade derrotada. Que bom é a cidade vizinha, bom é tal lugar, melhor é aquele. E a gente não entende que o que Drummond está nos provocando é que nós temos que fazer essa cidade melhor. Cada um de nós. Drummond, ele foi muito incompreendido. Quem é um pouco mais velho em Itabira sabe, até hoje um pouco mais, mas especialmente na década de 70, 80, ele era uma palavra proibida na cidade. Porque achavam que ele não gostava de Itabira. Será? Será que uma pessoa como Drummond, que escreveu tantos e tantos livros sobre Itabira, escreveu tantos poemas, escreveu tantas crônicas, falou e amou essa cidade tanto, realmente não gostava? Será mesmo que a gente pode acreditar nisso e condená-lo ao ostracismo, não entender que ele é uma geração de inspiração permanente para que a gente tenha desenvolvimento social, econômico, cultural, ambiental? Essa ideia era muito falsa, mas ela ainda permeia. Eu lembro que eu ouvi muito que eu não gostava de Drummond, as pessoas não gostavam de falar, não gosto de Drummond porque ele nunca fez nada por Itabira. É ruim ouvir isso. É pior ainda entender que a gente, ao fazer essa pergunta, a gente está acreditando sempre ao outro, e não a nós mesmos a responsabilidade. O que a gente respondia quando era criança, por uma ligação bacana, familiar, é que não importa muito perguntar o que Drummond fez, não. Importa saber o que eu estou fazendo. É muito mais rico. E o que a gente pode fazer é acreditar realmente que a diversificação econômica ela é absolutamente premente. Não há outra forma de pensarmos a cidade no futuro, porque é um caos de sustentabilidade no futuro, se a gente não tiver esse conceito praticado aqui. Um território minerador que se transforma por meio do conhecimento em um território de tecnologia. Tecnologia para o agronegócio, tecnologia para a cultura, tecnologia para a indústria criativa, tecnologia para o desenvolvimento das empresas, tecnologia para que a gente tenha um território mais competitivo. E não é só Itabira. A gente não pode pensar que o desenvolvimento é uma fronteira física, acabou Itabira, começou Molevade, acaba o desenvolvimento. A capacidade nossa é nos unir a todos os municípios da região e gerar um pacto de desenvolvimento regional. E é isso que a gente quer. Aproveitar esse século XXI ainda adolescente para ter a mesma energia que o adolescente tem. Mesmo que a gente tenha 50, 70, 80. Não existe uma resposta para cada provocação daquela. Existe, na verdade, um conjunto de respostas que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. E o mais importante, a gente consegue. A diversificação econômica, se a gente fosse comparar com o futebol, um jogo de futebol, nós já passamos os 90 minutos. Nós já passamos o primeiro tempo da prorrogação, estamos no final do segundo tempo da prorrogação. Daqui a pouco vai ser disputa por pênaltis. E a gente não pode deixar essa disputa por pênaltis fazer com que Itabira perca o trem da história e não consiga diversificar sua economia. A responsabilidade nossa é fazer isso acontecer. Pela cultura, pela indústria criativa, pelo agronegócio, pelo fortalecimento da economia local, mas especialmente pela tecnologia que permeia todos esses setores. Tecnologia que a gente vê aqui hoje. Tecnologia social, tecnologia ambiental, tecnologia econômica. Tecnologia como um motor para isso acontecer. Aí aquelas 3 provocações vão ser respondidas paulatinamente. Que bom que a gente tenha bons argumentos, ânimo, disposição, para responder a essas provocações. Porque as respostas são íntimas. É nós fazermos. E há uma vontade grande para nós fazermos. Não é ufanismo. Não é enxergar uma realidade dourada. É ao contrário. É distribuir enxada, porque terreno para capinar a gente tem. Obrigado pela atenção, parabéns a vocês.